Não se espante. Presta atenção. Isso aqui é uma pessoa que talvez, como você, está sentado aí. Para você está bem vestido. Mas para Deus você está assim. Para Deus te enxerga assim aí sentado às vezes. Essa sensação de que eu estou dentro da igreja é suficiente para eu parar. Como muitas pessoas se convencem que elas estão dentro da igreja, elas ouvem a palavra, são fiéis dizimistas, mas ela esquece que Deus tem um olhar para nós. E muitas vezes Ele te enxerga assim aí. Talvez você, isso aqui é para refletir aí. Mas talvez você está aqui, sentado aí desse jeito. Deus tem te visto assim. Aí, o que uma pessoa que está assim transmite? Uma pessoa que é assim. Quem é? Você sabe quem é a pessoa? Você não sabe o nome. Você não consegue olhar nos olhos. Porque uma pessoa assim transmite insegurança. Ela é uma pessoa que você não pode confiar. Nós, como seres humanos, de alguma forma, a gente acerta e erra em decorrência da nossa escolha a olhar para a pessoa como nós vivemos. Mas Deus nunca vai errar. Ele sabe quem somos. Ele sabe que muitas vezes você senta aí, você está assim como essa pessoa. Transmite para ele insegurança. Para ele você não é confiável. Para ele você é mentiroso. Para ele você é avarento. E às vezes você se convence que está bem por estar aqui dentro da igreja. Por estar há anos dentro da igreja. Ter um pai, ter uma mãe, ter um filho, ter alguém que de alguma forma está dentro da igreja. E você se convence, não, eu tô bem, meu pai, minha irmã, meu irmão, o fulano, Beltrano ora por mim, eu tô bem. Alguém está orando por mim, isso que importa. Mas você não para ver quem é você. A pergunta que é feita lá na sua cartela, quem é você ao iniciar o jejum de Daniel? Isso aqui reflete talvez você. Deus olha para você, Ele não define quem você é, Ele não consegue, nem você sabe definir que tipo de pessoa você é. E uma vez que você transmite, você é essa pessoa aqui, assim, você não consegue receber um novo de Deus. Deus não consegue dar o Espírito dele para você. Essa imagem que você vê aqui, que cor é essa? Preto, ele lembra a gente de quê? De trevas. Quer ver? Paga aí, obreira, rapidinho. O que é? Trevas. Aonde a luz, as trevas são dissipadas. Uma pessoa assim, ela está em trevas. Por isso que Deus fala para você sepultar, fazei morrer a vossa natureza que é terrena. Porque Ele não consegue te enxergar assim. Enquanto uma pessoa não se enxerga, Deus não consegue dar a ela o que ela precisa. Você inicia o jejum de Daniel, muitas vezes você inicia assim. Sem uma identidade, sem definição. Você sabe o teu nome, você tem seu RG, mas diante de Deus você é uma pessoa que não tem uma identidade, que não tem uma definição. E qualquer palavra, qualquer situação que ocorra, você é muito fácil de ser enganado. Deus, Ele é transparente, assim como essa água. O Espírito de Deus, quando entra, Ele traz a transparência. Não há trevas, a luz dentro da pessoa. Amém, igreja? Como você talvez chegou no jejum de Daniel assim.
que você precisa fazer? Você não sabe quem está aqui, talvez saiba, só pela fisionomia, mas você não sabe. Talvez você não sabe quem está aqui. Contudo, o que é preciso fazer para Deus me olhar, para Deus me enxergar, para poder eu alcançar de Deus uma mudança genuína? O que precisa ser feito? Sepultar o velho homem? Precisa-se fazer o quê? Tirar a capa. Tira aí, obreira, por favor. E uma vez, pode se levantar, obreira, por favor. Que você tira a capa, Deus consegue trazer essa definição. Ele te chamar de filho, de serva, de servo. Porque enquanto a capa, ela impede, ela atrapalha, ela interfere de Deus olhar para você. Por isso que é muito difícil vencer sem Deus. E quando mais tempo você mantém-se com uma capa, mais você se enfraquece. Como é o nome dessa capa aqui? Quem estava no culto ontem? Como é o nome dessa capa aqui? Ira. Como é o nome dessa capa, igreja? Que mais? Mágoa, tristeza, a raiva, maus olhos, mentira. Por isso que eu falo que muitas vezes você inicia o jejum de Daniel com essa capa, dessa forma. E Deus vem e faz com que você olhe para essa capa e veja que você está impedido. Não é Deus que te impediu, você que se impediu de Deus te enxergar, de Deus te ajudar, te socorrer. O jejum de Daniel faz a gente se enxergar. Porque se eu quero Deus, eu preciso me enxergar. Você precisa se enxergar. Quando você se enxergar, você vai ter uma definição. Você vai gerar em Deus uma identidade. Você vai buscar por algo que você sabe que não tem, ao invés de ficar mantendo uma aparência que encobre a tua realidade, uma capa, que é o pecado. Pecado é a capa de todas as coisas que tem impedido você de ver Deus e Deus de ver você, de te ajudar. Quem entendeu? Bem forte para o nosso Deus. Agora, Isaías capítulo 1, verso 5, Isaías 59, verso 1. Presta atenção, que a gente faz esse tipo de reflexões, mas não é da nossa cabeça não, tá? Nós tem base bíblica. Apenas para ilustrar você, e você tem mais facilidade de enxergar o tipo de pessoa que você chegou no jejum de Daniel. Amém? Diz assim, olha: eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Olha aqui para mim, por favor. Duas afirmações o profeta faz: que a mão de Deus não está encolhida, está como estendida a você, e nem ele está surdo. Ele ouve e tem a mão a ir em sua direção para te ajudar, para te socorrer. Mas nem todo mundo tem o socorro de Deus, alcança o socorro, a ajuda de Deus. Não é porque Deus faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa o que ela foi, o que ela fez, se ela chegar, se arrepender, essa mão que não está encolhida vai ajudar ela. O ouvido que não está tapado vai ouvir a oração dessa pessoa.
Quando ela dizer: Deus, eu pequei, eu errei, eu menti, eu enganei, eu furtei, eu matei, eu fiz isso, fiz aquilo, mas eu me arrependo, Senhor, tem misericórdia. Ele vai te ouvir e você vai comprovar que a mão dele está estendida, pois ele tira você daí dessa situação. Quando você entende isso, mas olha, presta atenção, verso 2: mas as vossas iniquidades fazem separação. Faz o que a iniquidade? O que é iniquidade, igreja? Quem lembra? O que é iniquidade? Para quem não sabe, é um pecado gerado, é um pecado consciente. É você tramar, é você projetar, arquitetar, mesmo sabendo que errado você faz, e você sabe que é errado. Isso é iniquidade. É igual a gravidez. Gera criança hoje, com 9 meses é que ela nasce. Pecado é assim. A iniquidade é gerada. Amém? Você faz errado hoje, daqui tantos anos, ou dias, meses, alguns segundos, a depender do erro, se você não se arrepender, o pecado é dado à luz. E infelizmente, muitas das vezes a gente envergonhando. Por isso que ele fala da iniquidade. A iniquidade, esse pecado gerado, projetado, arquitetado. Você projetou, você arquitetou, você sabia que era errado e você foi lá e fez. Tramou tudo para fazer o que era errado. Isso faz o quê? Que a Bíblia disse? Separa você de Deus. É isso que separa você de Deus. Aí, ele continua dizendo, olha: entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que não quer, vos não ouça. Olha aqui para mim, por favor. Lembra da capa? Deus, ele está aí, ele olha para as pessoas. A Bíblia diz que os olhos dele estão passando por sobre toda, para se fazer forte, com aqueles cujo coração é totalmente dele. Ele vê todo mundo, o que peca, o que está na fé, o que diz amém, o que diz pragueja, o que diz que crê, o que diz que não crê, o que diz que tem dúvida, aquele que permanece na fé. Ele enxerga todo mundo, mas ele só ajuda, ele só socorre, porque ele só consegue socorrer aqueles que permitem ele fazer isso. Quando essa pessoa está longe da iniquidade e do pecado consciente, do pecado gerado, das coisas que atrapalham, que impedem. Deus, ele quer ajudar a igreja. Deus quer socorrer o povo dele. Mas infelizmente, você pela capa, o rosto dele não te vê e nem ele consegue te ouvir. Ele está impedido por você mesmo. Lembra do que foi falado ontem? Aquilo ali é, como a Bíblia descreveu, você precisa despojar de tudo isso. Essas coisas têm impedido você de ver a grandeza de Deus. Em nome de Jesus, igreja. Não é possível. Isso é tão simples de entender. Entenda, não é o pastor José Alex, não é Deus mostrando para você o que precisa mudar. Você vai continuar brincando ou vai mudar o que precisa mudar? Você vai continuar agindo como uma pessoa inconsequente, ou você vai olhar para você e enxergar realmente a pessoa que você é? Porque a pessoa que estava sentada, que era obreira aqui com essa capa, ela reflete talvez você aí sentado. Deus está te vendo do mesmo jeito aqui, como você viu a pessoa sentada aqui na frente, cheio de trevas. E aí você quer a ajuda de Deus, mas o pecado que separa dele. A iniquidade faz separação entre você e o seu Deus. Ele consegue te ajudar quando você tem a coragem. E você percebe que foi dito ontem. Ele disse para você fazer, morrer a vossa. É você que tem que fazer, não é Deus. É você que tem que ter a coragem de fazer sepultar aquilo que desagrada ao Espírito de Deus. Amém, igreja? Você permanece nas trevas porque você infelizmente não tem conseguido enxergar e ver esse detalhe que a Bíblia está falando.
Deus sempre quis ajudar o seu povo lá no passado, mas eles que viviam em pecado, viviam fazendo o que desagradavam a Deus, por isso que Deus não conseguia ajudar. O jejum de Daniel, ele traz essa clareza de quem somos, porque Deus ele toca na ferida, ele toca no ferimento, ele vai bem profundo com você, não para expor a sua vida, até porque a gente não faz isso, Deus não faz isso. A não ser se você for, de alguma forma, ir direto, como foi o caso de Ananias e Safira. Expôs eles. E o pecado deles fez com que eles morressem. Porque o pecado, ele gera morte. De uma forma ou outra, ele gera morte. O pecado faz isso. Mas a mão de Deus está estendida para te ajudar. Os ouvidos dele não estão tapados. Mas se você não vencer o pecado e a iniquidade, você não consegue ver Deus, porque você está separado dele por uma capa que você precisa lançar fora. Você precisa lançar fora o que está atrapalhando de Deus te ajudar. Deus, ele estende a mão para quem quer socorro dele, e o socorro dele vem para todo aquele que reconhece o seu pecado. Você pode ter toda a riqueza deste mundo, mas se você insistir, persistir, se você continuar insistindo que o pecado compensa ou que ninguém está vendo, você está longe de Deus. Para Deus você é uma pessoa que não transmite confiança. Não transmite. Miriam, Arão falaram de Moisés. Deus chamou os dois e Moisés entraram na tenda. Sabe o que Deus disse para Miriam? Miriam, se tiver profeta no meio de vós, eu falarei com eles por meio de sonhos ou visões, mas com o meu servo Moisés, com ele eu falo face a face. Sabe o que Deus estava querendo dizer para ela? Ei, você não tem minha confiança. Você não transmite confiança para mim, Miriam. O meu servo Moisés, dele de quem tu falaste, não temeste, você está falando dele. Ele eu confio, eu sei quem ele é. Ele transmite a confiança. Ele não tem uma capa. Ele não tem uma capa que impede de eu ver quem ele é. Eu sei quem ele é. Vós não. Você não transmite confiança para mim. Você nem Arão. Deus sai e ela fica leprosa. Em outras palavras, era isso que Deus queria falar para ela. Só para você entender que a intimidade de Deus não é para qualquer pessoa. É para quem transmite essa confiança, igreja. É para quem realmente decidiu em não mais viver com uma capa ou tampando a vida espiritual por conta do pecado. Ah, mas eu tenho medo das consequências. Se você tem medo hoje, é melhor você tratar com Deus hoje do que no amanhã você não ter mais a oportunidade de tratar essas questões e perder a base mais importante, que é a salvação da sua vida. Amém? E lá no livro de Romanos capítulo 6, verso 11, presta atenção que a Bíblia vai dizer: assim também vós considerai-o como? Considerai-vos para o quê? Para o pecado. Deus quer que você viva assim. Se você confessou ontem, mas tem prazer no pecado, ele vai permanecer aí dentro de você. Por isso que eu falo para você, por isso que a Bíblia está falando que o pecado faz separação. Porque, pastor, eu confessei, acabou. Não, o confessar é o início para uma vida nova. Porque o arrependimento não é isso. Arrependimento é confessar e abandonar. Provérbios capítulo 28, verso 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não adianta você confessar hoje, daqui a sair do culto, do jejum de Daniel de hoje, terça-feira, lá fora você vai praticar o que é errado de novo. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Por mais que você aqui dentro possa até chorar. Você pode até chorar, Deus não vai se comover. Ele precisa ver sinceramente dentro de você arrependimento. E é assim que Ele quer que você seja, que se considere mortos para quê?
para o pecado, mas vivo para quem? Em Cristo Jesus. Como é que a gente está vivo? Como é que nós estamos vivos? Em Cristo. Só está vivo para Deus se você estiver ligado em Cristo. Lembra que ele disse? João capítulo 14, verso 6. Ele é o caminho, a verdade e ninguém vai a Deus se não for por Jesus. E aqui ele afirma: se você não se considera, você confessou ontem, mas hoje voltou a fazer o que era errado, você não tem como considerar, porque o pecado permanece vivo aí dentro. É confessar e abandonar, não fazer mais. E aí eu me considero. Por que eu me considero? Porque eu não faço mais. Eu mentia, mas não minto mais. Então eu me considero morto para o pecado chamado mentira. E aí vai. Dessa forma, vamos estar vivos para Deus, porque estamos ligados ao Deus da verdade, que é Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou a verdade. Acabou. E a vida? Ele é a verdade. Você está vivo para Deus porque você está num Deus chamado verdade, que é Jesus Cristo, Deus da verdade. Amém? Sem Ele, não tem como nos considerar que estamos vivos para Deus. Não estou vivo para Deus porque eu estou dentro da igreja. Não estou vivo para Deus porque eu tenho uma Bíblia na mão. Não estou vivo para Deus porque sou dizimista, ofertante, eu sou um coluna da casa de Deus. Não, eu estou vivo para Deus porque estou ligado pela obediência e compromisso e o início de um abandono do pecado no meu Rei Jesus. Estou ligado a Ele. Por isso que estou, como a Bíblia nos ensinou, vivo para Deus. Amém, igreja? É assim o princípio. Mas enquanto você mantém a capa, Deus não te ouve, Deus não consegue te ver, Deus não consegue te ajudar, não porque Ele não quer, porque você infelizmente decidiu permanecer com a capa sobre a tua vida, chamada pecado. A capa está aí sobre a sua vida. E para você entender qual é essa capa, eu vou voltar aqui o que nós ouvimos ontem, porque como eu falei, uma coisa seguida da outra, lá no livro de Colossenses capítulo 3, verso 5, perdão. Olha o que ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai dizer: prostituição, impureza. Precisa explicar o que significa prostituição, não é? É uma coisa muito clara. E é uma lista, igreja, que você precisa jogar fora. Senão você não vai ter como se considerar vivo em Cristo. Ou melhor dizendo, em Deus, vivos para Deus. Porque a gente está vivo quando a gente está ligado no Filho. O Filho, nada, gente, presta atenção que tudo está ligado um ao outro. Nada acontece por acaso. O Senhor Espírito Santo, que a Bíblia descreve que Ele é o Deus, é a terceira pessoa da Trindade, Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele leva essa pessoa, quando convence a pessoa que está errada, a Jesus. Jesus, por ser advogado, Ele defende essa pessoa diante do Pai. O Pai perdoa e Ele recebe essa pessoa como seu filho amado. Mas tudo está ligado ao Senhor Jesus. Pois foi a ordem que Deus deu a todo aquele que chegasse a Ele somente pelo caminho, somente pela verdade, somente pela vida, que é você, meu filho. Não tem como estar mais ligado. E se tiver essa capa, prostituição aí, você não fez morrer a prostituição dentro de você, a impureza, a paixão lasciva, desejo maligno, que é a avareza. É isso que a Bíblia diz? E a avareza, que é a idolatria. Se você não fizer isso sumir de dentro de você, 21 dias vão se passar e você vai continuar a mesma pessoa. Mas não foi só isso que ele disse. Verso 8. Olha o verso 8. Agora, porém, despojai-vos. O que é despojar? Quem lembra que foi dito ontem? Despir, arrancar, retirar. Amém? Isso significa despojar. É isso que Ele quer que você tire, que você arranque, que você lance fora a capa. Que continua. Ira, presta atenção, igreja. A Bíblia diz: ireis, mas não. O pecado é gerado quando a ira, ela toma o controle da tua vida.
Que até Jesus se irou no templo, lembra? Que derrubou as bancas, derrubou tudo, quebrou tudo. Ele se irou. Mas Jesus pecou, saiu do Espírito? Não, ele não fez isso. A ira, ela, uma vez que tem um domínio dos teus impulsos, você vai falar, você vai fazer coisas que você às vezes nem consegue dimensionar o que você fez. Porque a ira faz, ela te cega. O que você está fazendo? Você faz coisas que você às vezes nem... As pessoas lá vão dizer, eu fiz isso, fez. Porque a ira não te deixou enxergar o que você estava fazendo. Então a ira, uma vez que ela assume o controle da tua vida, ela vai te levar para o buraco. Por isso que ele está falando para você despojar, lançar fora a ira. Porque o Espírito Santo, ele é o espírito do domínio próprio. Quando ele está aí, ele te dá domínio. Estressar é uma coisa quase que inevitável para o ser humano. Você vai viver momento estressado. Mas se a ira, pelo estresse, invadir o teu interior, a parte espiritual, ela te dominar, a paz aí dentro vai acabar. E você vai pecar. E você vai ficar escondido por debaixo de uma capa. E Deus, mesmo que Ele queira, Ele não vai conseguir te ajudar. Por isso que Ele fala. Porque Ele poderia dizer assim, olha, eu vou arrancar a capa. Mas não é Deus, o problema não está com Deus. Por isso que Ele diz, fazei morrer. Fazei. Não é para brincar não. Não é para ir lá não. Não, é para fazer morrer mesmo. Mas joga fora mesmo. É despojai-vos mesmo. Porque isso não tem como Deus se agradar. Ele quer te dar o espírito dele. Continua. Ira, indignação, maldade. Um coração maldoso, igreja. Um coração maldoso. Você não olha para o seu próximo com amor, não. Você até fala que ama a Deus. Mas odeia seu irmão, a maldade você tem pelo seu irmão. Você pode jurar pelo teu filho, pela tua mãe, pelo teu pai que você ama a Deus, mas fica claro que não ama. Que é isso? Não ama. Está escrito. Em 1 João capítulo 4, a Bíblia vai dizer que não tem como você amar a Deus que não vê. Amar a Deus, presta atenção que a Bíblia diz, que não ver, e odiar seu irmão a quem tu vê. Como é? Não bate. Você só ama uma pessoa quando você tem Deus dentro de si. Se eu amo Deus, mesmo eu não vendo, existe essa estrutura dentro de cada um de nós, igreja. Amém? Então a maldade dentro do coração de muitas pessoas é algo que tem mantido ela nas trevas. Por isso que é difícil dela encontrar o Espírito de Deus. Ela não tem experiência com Deus. Ela acha que Deus é o que ela está vivendo ou vendo. Tem muito. Gente, Deus é um Senhor infinito. Você não consegue, às vezes, pensar um pouco com relação a isso. Será que você não para ver isso? Tudo que você pensar de Deus é pequeno. Teu pensamento é muito pequeno. O nosso pensamento é pequeno. E com relação à grandeza, por mais de grande que você pode exaltar Ele, é muito mais daquilo que você imagina. E às vezes você se convence disso porque você está longe. Você está impedido de enxergar a grandeza dEle porque é uma capa que te atrapalha. Quando Deus se revela mostrando apenas de lado, viu apenas Moisés, Deus de relance. Moisés viu Deus apenas de relance. A Bíblia descreve que ele desce do monte depois daqueles 40 dias. O rosto dele reluzia, ou seja, igual uma lâmpada dessa. De tanta virtude de Deus. Luz de Deus. Você acha que está isso aí escrito na Bíblia para quê? Para você entender um pouco da grandeza dele. Da virtude, do poder, da santidade que ele tem. E às vezes você está anos dentro da igreja, vai e vem, e você não consegue se esforçar para poder tê-lo dentro de si. A tua vida nunca mais será a mesma, você nunca mais será o mesmo. Você precisa entender isso. Por que é difícil, igreja? Aí ele continua dizendo mais. O que ele diz?
maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Tem pessoas que falam todo tipo de coisa, agem com maldade, ela é maledicente, a linguagem dela, meu Deus, meu Pai. E tem gente que diz assim, vou deixar o Espírito Santo bem aqui, vou entrar nessa pancadaria aqui, depois eu volto e me conserto. Como se o Senhor Espírito Santo fosse um objeto que ela pudesse usar com a hora que ela bem entendesse. Não é ele, não é nós, igreja, que manda, é ele. Por isso que eu estou falando para você, se você abrir a sua mente para a grandeza de Deus, você vai conseguir compreender. A nossa mente não consegue às vezes dimensionar porque a gente não vê. Mas olha para a Bíblia, olha para a história, olha para os céus, olha para a terra, olha para tudo que está à sua volta. Existe um Senhor soberano, que Ele tem prazer de relacionar-se com pessoas tão simples e pequenas que somos nós. Ele tem prazer em fazer isso, mas Ele precisa ver em você pureza. Ele precisa ver dentro de você santidade. O homem que mais se relacionou com Deus foi Moisés. Quem era Moisés? Ele era um ex-assassino. Ele matou uma pessoa. Como é que pode Deus pegar uma pessoa assim e fazer tão usável como foi Moisés? Usar aquele homem de tal forma extraordinária. Eu falo para Deus que eu quero ir do jeito que Moisés subiu. No monte Pisga. Estava lá. Procuraram o corpo de Moisés por todo canto e não encontraram. Gente, é muito forte. Aí às vezes você fica assim, Deus não me ouve, Deus não... Por causa de uma mentira. Não estou dizendo que mentira é coisa banal, é um pecado que te afasta de Deus, já falei isso. Mas se você está preso porque você vive dimensionando o que você faz com relação ao que é pecado, Moisés matou um egípcio e assim mesmo Deus não fez ele usável, um homem extraordinário que ele foi. Para você ter ideia. Quem era Elias? Ele matou, foi 450 profetas de Baal, a espada, matou. E Deus usava ele. Em um redemoinho Deus levou ele. Um homem que fez do céu descer o fogo, coisas extraordinárias. Deus fez através dele. Porque ele sabia quem era Deus. Mas o que havia dentro deles? Pureza. Não havia capa. Porque que Deus usou tanto Davi depois que ele adulterou com Batseba? Sinceridade. Você acha que Deus não sabe que você peca todo dia? Sabe. Você acha que o que você... Coloca lá novamente o versículo. Você acha que essa indignação ou a maldade, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar, a ira, eu acho que Deus não sabe o que está aí dentro de você? Ele sabe. Por isso que você está aqui, que Ele quer que você mude isso. E enxergue que tipo de pessoa que você é. Que ninguém talvez teve coragem de falar isso para você. E Deus está falando, lança fora essa capa. Lança fora essa maldade. Lança fora essa indignação, esses maus olhos, essa linguagem obscena do vosso falar, que você às vezes esconde todo mundo, mas Deus sabe, o diabo também. E aí? O diabo e Deus sabe quem somos. Amém? Talvez não sabe sua mãe, seu pai, seu irmão, seu fulano, betrão, ciclano, da seu familiar. Não saiba. Mas Deus e o diabo sabem. E não é eles que vão te beneficiar. É Deus que vai te dar aquilo que você não tem. Mas Ele quer ver dentro de você. Amém? Ele quer ver dentro de você a disponibilização. Então lança fora isso. Sejam mortos para o quê? Pecado. Enquanto você não sepultar o velho homem, enquanto você não lançar fora o quê? Leia. Lançando fora o quê? A capa. Não é essa capa que você viu aqui não. O que é capa essa? Isso aí. Isso é a capa. Isso é uma capa que está lhe impedindo de Deus abençoar você. Para você ver Deus, você tem que sacrificar. Para você ver Deus, você vai ter que fazer o quê? Sepultar e lançar fora a capa. Ontem Deus falou para vocês, enquanto não fazer morrer essa velha natureza, você não pode ter contato comigo.
E agora ele está refinando, deixando mais baixo o discurso. A maldade é a capa. A maledicência, a linguagem obscena do vosso falar está lhe impedindo. Essa mágoa está lhe impedindo. Essas ações, essas atitudes que você está tomando, que você não consegue dimensionar o quão você está ficando longe de mim, é isso que ele está falando. Não tem como eu te dar o meu espírito. Então ele está refinando todo o discurso para que você possa entender. E ele vai baixar mais, não se preocupe não, isso é pelo terceiro dia. Porque para quem quer nascer do Espírito, precisa primeiro morrer. Obrigado. Morrer. Ninguém nasce se não antes morrer primeiro. Se você não tiver a raiva do pecado, você não lança ele fora. Não lança. Se você tiver gosto pelo pecado. Por isso que muitas pessoas não fazem jejum de Daniel. Porque para ela o mundo tecnológico é mais importante. Que para ela os jogos é mais importante. As redes sociais e mídias é mais importante. Porque tu acha que uma pessoa que é viciada em um celular, um jovem que é viciado em celular, vai deixar de passar 21 dias sem ver a pornografia que ele vê no celular? Hã? A prostituição que está lá exposta, as mentiras e a maldade que é muitas das vezes lançado por outras pessoas no coração dele, ela não quer. É um vício tão grande que ela tá. A capa tá tão grande que nem ela consegue perceber que é o grito de Deus aqui para socorrer ela, porque ele quer levar ela para o céu. Infelizmente ela tá apagada, distante. Deus não consegue ver, não sabe nem o que ela é. Ela não tem definição. Aí chega um ponto que ela diz assim: a única saída é tirar minha vida, porque eu nem sei, eu não tenho mais prazer por viver. Porque aquele que dá vida, o Espírito da vida, da verdade, não tem, ela não tem. Por isso que ela não tem prazer pela vida. Então a melhor opção é morrer. E Deus quer dar para ela a vida, como quer dar para você.